de novo. Então, veja bem, essa questão aqui, ó, ele pede para cálculo de potência. Te apresentei 3 equações de potência, nós vamos escolher a que for mais rápida para a gente, U vezes I. Rápido, simples e prático. Agora, tentem fazer essa. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essas tecnologias são proporcionadas por meio de telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Beleza, então. Olha só. Alguns anos atrás, até alguns anos atrás, não tinha mais tanta questão de calcule a resistência equivalente. Porque, convenhamos, existem várias maneiras de calcular a resistência equivalente. Eu saber se o aluno sabe calcular a resistência equivalente sem pedir direto. Calcule a resistência equivalente. Mas, ok, né? O Enem gosta de fazer isso, vamos lá. Então, vamos entender o circuito. Ele fechou o ponto A. Se ele fechou no ponto A, é isso aqui, ó. Está aqui fechado em A. B continua aberto. Quem vai ser o nosso circuito? Vamos desenhar o circuito? Aqui, então, eu tenho 4.000. Aqui eu tenho 4K. Aqui eu tenho 4K. E aqui eu tenho o circuito, ó, a fonte de tensão. Esse é o ponto B. Esse é o ponto A. E esse eu vou chamar de C. Ele quer a resistência equivalente de C até B. De C até B. Bom, então, como é que nós vamos fazer isso? Aqui eu tenho 4 paralelo com 4. 4 paralelo com 4. Pô, gente, eu sei que 4 paralelo com 4 dá um de 2, não é? 2 quilômetros. E aqui eu tenho um de 4. Então, entre C e B, resistência entre C e B, é uma série de 6 quiloohm. Resposta, letra C. Uma questãozinha muito simples, muito fácil,
e que você não pode nem sonhar em errar. Ai, Alan, eu errei. Reveja seus estudos de associação. É isso que eu prego ser uma maratona, para você revisar. Os dois que, ó, deixa eu voltar à discussão, esses dois de 4 que estão em paralelo, ó, como são duas resistências idênticas, divide por um número de resistores iguais. Estou explicando, Franciane. Então, os 4 paralelo com 4 dá um de 2. Ó, resistência equivalente. Eu tenho R sobre N. O que é R sobre N? Quando eu tenho N resistores iguais. Está em paralelo, tenho N resistores iguais. Que 4 lá de baixo eu não considerei, Ana Laura? Peraí, calma, peraí. Agora começou a aparecer as perguntas. Vamos lá, apareceu do Augusto agora. Augusto, como é que é? Mas por que aquele de baixo não está em paralelo com 2 de cima? Você está falando esse 4 aqui, Augusto? Esse 4 com 2? É isso? Isso. Augusto, simples, ó, vem cá, vem comigo. Esse de 4 aqui, esse é o ponto A. E esse eu chamei de ponto C. Isso aqui é C. Para estar em paralelo, tem que estar ligado aos mesmos pontos. Esse de 4 ohms, que 1.000 ohms, esse 4.000 ohms, os dois estão ligados entre A e C, entre A e C. Então, os dois estão em paralelo. É o que está escrito aqui, é o que está desenhado aqui, ó. Ao ponto A aqui, ao ponto C aqui. Aí alguém me perguntou, Alan, e esse o de 4 que está aqui embaixo, por que ele não está em paralelo? Porque não está ligados nos mesmos pontos. Para estar em paralelo, tem que estar ligado aos mesmos pontos. A hora que eu substituir esse de 4 com paralelo com 4 por um de 2, observa que entre B e C, ponto A está aqui, ó. Eles estão em série. Se eles estão em série, o que eu faço? Resistência em série. Soma as resistências. O Alan, Oi, quem está falando? a Franciele. Oi, Franciele. Mas você usou só uma dessa da resistência. A que tá em aberto não vai usar, né? Não, por quê? Está em aberto. Só funciona onde ele toca, não é? Só funciona ele toca. Ele está tocando em A. Aqui, ó. Provocado por um toque que fecha o circuito em A. Então, em B está aberto. Esse elemento não participa. Entendi. Entendeu mesmo, Franciele? Franciele, você está assistindo aula agora na sua casa. Confere. Na sala que você está assistindo a aula, tem uma tomada. Alguém falou que tem dúvida com questão que envolve interruptor. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Aqui foi o Pedro. Tem dúvida quando tem interruptor. O que é interruptor? Interruptor, olha o nome, interruptor, ele interrompe. Ele interrompe a passagem de corrente. Nesse caso aqui, está vendo que o interruptor está aberto? Não passa corrente nele. Só passa aonde ele fecha. E para fechar o circuito, eu ponho o dedo. Nesse caso. Ah, e se ele colocasse o dedo em B? Fechava em B e abria em A. Outra situação totalmente diferente. Entendi. Alan, Oi. mas é porque o que eu fiquei com dúvida nessa questão é porque o ponto A ele tá no meio das duas resistências, sabe? Sei. Aí, como que quando é assim, eu tenho que considerar como se ele tivesse depois? Não, de jeito nenhum. Ele não está aberto. Ele não está apertando aqui.
Quando ele está apertando, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está levando esse ponto para tocar aqui, ó. Ou, se quiser pensar, está fazendo isso aqui, ó. Ele está fechando o circuito no ponto A. Ó, qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Fechou o circuito no ponto A, tá aqui, ó. Por que que eu não tenho que preocupar com o de baixo? Porque não fechou o circuito no ponto B. Fechou o circuito apenas no ponto A. E esse elemento? Não participa. Por quê? Porque está aberto. É a mesma coisa de eu olhar para a lâmpada da minha casa, da minha sala aí, e ela estiver desligada, e eu querer que ela ligue, que ela comece a emitir luz. Só vai emitir luz se eu chegar aqui e fechar o interruptor, ó, que passe corrente nela. Enquanto não fechar, ela não participa. Entendeu? Entendi. Obrigado. Por nada. Alan, Oi. se eu fechasse o circuito no B, a resistência Você equivalente erraria a seria... questão se você fechasse a resistência no B. Você estaria fazendo algo que o enunciado não mandou fazer. Agora, Não, eu sei. Eu falo se tá. fosse outra questão. Repete, então? Se fosse, por exemplo, ele falasse, fechou o circuito no ponto B, a resistência equivalente seria 4? Vamos ver. Só fechou em B, não é? 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. 8 paralelo com 8, 4. Beleza? Sim. Mas, de novo, falando, o que ele pede é esse aqui. Ó. Deixa eu ver a pergunta aqui da Júlia. Se eu fizer a resistência equivalente de BA, Júlia, não dá para fazer resistência equivalente de BA. De BA. A resistência equivalente de BA, eu estou analisando o circuito fechado em A, tá, Júlia? De BA só tem esse aqui de 4, ó. Quem está entre BA é somente esse aqui, ó. O que eu tenho que fazer é o equivalente de CA e somar com de AB. Ok, Júlia? Gente, o que nós temos que fazer quanto para essa resistência equivalente é partir daquilo que nós temos certeza. Qual que é a... Não poderia, Julinha. Não poderia. Não poderia. Eu vou falar sobre isso agora. Vou dar mais um motivo. Você quer ver? Eu vou mudar a cor para ficar mais fácil a gente se referir. Vou chamar de vermelho e azul. E esse que eu vou chamar de verde. O 4K azul e verde, eles estão em quê? Em paralelo. Em paralelo. O 4K azul e o 4K vermelho, eles estão em quê? Falem para mim. O 4K azul e o 4K vermelho, eles estão em quê? Só teve uma resposta até agora. Respondem para mim, gente. Repita a pergunta. O 4K azul, esse aqui, e o 4K vermelho, eles estão ligados em quê? Eles estão ligados em quê? Em série, paralelo, em alguma outra coisa? Em quê? Professor, eu acho que é porque não tá chegando as mensagens para você. Em série.
em série. Isso, obrigado. Gente, então, esse 4K azul e o 4K em rosa, em vermelho, vamos discutir. Se fosse em série, eu poderia ter somado eles, não poderia? Eu não posso somar eles. Então, esse 4K azul e esse 4K vermelho, eles não estão ligados em nada. Nada. Eu não posso somar o 4K azul e o 4K vermelho. Por quê? Porque eles não estão ligados em nada. E não há relação entre os dois. Eles não estão em série e eles não estão em paralelo. Se os dois estivessem em série, eu poderia somá-los. Se os dois estivessem em paralelo, eu poderia ter feito produto pela soma, dividido por 2. Mas não posso. Entendeu? Olha só. Agora, o 4K azul e o 4K verde, eles estão em paralelos. Por quê? Estão ligados nos mesmos pontos. CA, CA. CA e CA. Conseguem perceber isso? 2 participantes levantaram a mão. Podem falar. Professor, o 4K azul com 4K vermelho, eles não estão em série porque não está sendo feito pela mesma corrente, né? Sim, pode pensar assim também. Ah, tá. Eu falo, pode pensar assim também, porque tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Veja bem, quando você fala mesma corrente, se você pensar em mesmo valor de corrente, é uma frase ambígua. Porque olha esse 4K azul e o 4K verde. Você concorda que a corrente que passa nos dois é a mesma? É mesmo valor? Viu como é que pode ser ambíguo? Sim. E eles não estão em série, estão em paralelo. Bacana? O resultado de CA, que é 2, esse sim, está em série com o de 4. Porque agora, pelo que você falou, que está correto, ó, a corrente que passa no primeiro, passa no segundo. E aí, galerinha, mais perguntas? Posso avançar? Vocês que mandam. Se não tivesse o ponto A no meio dos dois. Veja bem, só pensa na seguinte história, Julinha. Se não tivesse o ponto A, você está falando que o dedo também não está tocando, né? O dedo não está tocando. Então, isso aqui não existe. É isso? Se for isso, realmente, esse de 4 e esse de 4 estão em série. Você está vendo como o negócio é interessante? Mudou um detalhe, muda todo o jeito de analisar o circuito. Isso. Entendeu, Júlio? Beleza. Mudou um detalhe, muda toda a maneira de analisar o circuito. Vamos avançar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Posso sim, posso sim. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um novo slide para isso, então. Dá um segundo para mim. Vamos lá. Alguém me pediu assim, professor, você poderia fazer se o B tivesse fechado também. Não foi isso? Então, está fechado aqui.
E está fechando. Fechou aqui. Fechou aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, nós. Vamos fazer o desenho. Aqui é B. B. A. C. C. Então, vamos lá. Quem está entre C e A? Entre C e A, você está vendo que eu tenho 4 paralelo com 4? Ó. 4 paralelo com 4. 4 paralelo com 4 dá um de quanto? 2 quiloohms. Então, eu tenho aqui... Aqui é o ponto C. Aqui é o ponto A. 4 paralelo com 4. O que eu tenho embaixo? Também 4 paralelo com 4. 2 quiloohms. Aqui é o ponto C. Então, quem é a resistência equivalente entre C e B? Dois quiloohms mais 2 quiloohms. Está aí a resposta, para quem me pediu. Quem perguntou, entendeu? Por nada. Então, vamos lá agora. Faça essa questão 13. Essa questão para mim, por favor. 1 minuto. Essa questão é muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Então, vamos lá. Um pente plástico é tritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados no pente, como mostra a figura. Vamos entender uma coisa. O pente, isso aqui é eletrização por atrito, né? Nós estamos revisando a eletrização por atrito. Se eu pegar um bastão e esfregar num pedaço de pano, então eu vou ter aqui, a gente esfrega um no outro. Lembra disso? Começo do ano, eletrização por atrito. Pano e o bastão. Eles adquirem cargas de sinais opostos.
Vamos um pouquinho menos e aqui mais. Isso é eletrização por atrito. O cabelo adquiriu uma carga e o pente adquiriu outra. Uma coisa importante que eu preciso que você lembre é que corpos eletrizados influenciam corpos neutros. Corpos eletrizados atraem corpos neutros. O pente está eletrizado, vamos supor que esteja positivo. O papelzinho que está negativo e aqui está positivo, aí foi atraído. Então, vamos lá? Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicado pelo fato dos papeizinhos, letra A, ser influenciado pela força de atrito que ficou retida no pente. Como assim? Atrito retido no pente? Falso. B, ser influenciadas pela força e resistência do ar em movimento? Não. Letra C, experimentam um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas? Opa! Isso é verdadeiro. Vamos ver a letra D? Experimentam um campo magnético? Não, né, gente? Campo elétrico. Letra E, possuem cargas elétricas que permitem serem atraídos ou repelidos pelo pente. O que invalida a letra E é o repelidos pelo pente. Corpos eletrizados atraem, somente atraem corpos neutros. Resposta, letra C. Então, lembrem de eletrização por atrito. Os corpos começam neutros, carga igual a zero, carga igual a zero, depois eles adquirem cargas de sinais opostos. E, é claro, de mesmo valor. Por quê? Porque, pelo princípio da conservação das cargas, a quantidade de carga no início é igual à quantidade de carga no final. Se um perdeu 3 microcoulombs, outro ganhou 3 microcoulombs. Veja bem, esse microcoulomb foi hipotético, eu criei só para você poder entender. A quantidade de carga no início é igual à quantidade de carga no final. Lembrem, corpos eletrizados influenciam, atraem corpos neutros. E isso é extremamente importante. Que foi o que aconteceu aqui, ó. O pente tem carga diferente de zero, e o papelzinho está neutro. Um corpo eletrizado influencia, atrai, exerce força em um corpo neutro. Muito simples, mas carregada de muita teoria. Veja bem, esse é o tipo de questão que o aluno tem revisa também o campo elétrico. O que vem a ser o campo elétrico? O campo elétrico desempenha o papel de transmissão de interações elétricas. É o campo elétrico que permite, olha o que eu vou falar, o que eu falava disso lá no passado, ó. O campo elétrico é o que permite que um corpo sinta a presença do outro. Permite que um corpo sinta a presença do outro. Permite a ação à distância. Já passou da hora, viu? Já acabou, Fera? Já. Valeu. Obrigado, Ítalo. Parou. Tanto faz, Juliana. Júlia, tanto faz. Tanto faz. Poderia estar, né? Se o corpo que disse, se o pente tivesse ficado negativo, Juliana, ficasse negativo, aqui ficaria o contrário, ó. Aqui ficaria positivo, negativo. Lembra que isso aqui a gente chamava de polarização? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu aí. Voltamos sexta-feira com mais exercícios para todo mundo ficar feliz nessa maratona. Forte, caloroso e um distante abraço a todos vocês.